hoje nós vamos falar sobre Javier Milei, que ontem, no dia 10 de dezembro, anunciou uma redução de 90% nos impostos nacionais. Cara, olha que maluquice. Enquanto nós estamos aqui no Brasil, rumo ao maior IVA do mundo, já em 2026, né? Ou seja, o maior imposto sobre valor agregado. Inclusive, recentemente, nessa semana ainda, o nosso querido presidente Papai Lula, na verdade foi no final de semana, né? Mandou para os governadores se apressarem para aumentar o ICMS de 17% para 25% sobre as comprinhas internacionais, né? Que já era algo previsto, mas agora eles querem adiantar esse aumento do ICMS. Ou seja, enquanto aqui nós estamos aumentando impostos, no país aqui do lado, no nosso vizinho, os caras estão anunciando redução de 90% em impostos nacionais. Cara, isso aqui é loucura, né, cara? Mas eu quero, tá, deixar bem claro para vocês duas coisas. Primeira, já faz algum tempo que eu não falo aqui do Milei, né? E eu critiquei muito as mudanças que ele iria fazer, não por conta das mudanças em si, mas porque eu realmente acreditava que seria muito difícil dele conseguir implantar essas mudanças, mas parece que ele está conseguindo, né? Então, eu estava errado sobre o Milei. Agora, não significa também que a Argentina está um mar de rosas, né? E muita gente critica o governo do Milei por conta disso, porque aumenta a pobreza e tudo mais. Mas calma, a gente já vai conversar sobre isso, tá? E o segundo ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é: não se deslumbrem com qualquer tipo de feito alcançado por qualquer político que seja. Político, quando faz o mínimo, reduz impostos, reduz gastos do Estado, reduz funcionalismo público. Quando ele reduz a burocracia, ele não faz nada mais além do que o que ele precisa fazer. É o trabalho dele. O trabalho dele é parar de encher o saco. O trabalho dele é parar de atrapalhar a população. É isso que o Estado tem que fazer. Parar de atrapalhar. Ele não tem que se meter no que não lhe diz respeito. Ele tem que parar de roubar. Entendeu? Tem que parar de gastar o que ele rouba da gente. É o mínimo que se espera. Então, quando você vê um Milei hoje dando um jeito na Argentina, né, não se deslumbre com isso. Porque vai chegar aqui no Bostil um político que vai fazer uma coisa. Ele faz uma coisa para 10 cagadas. E aí ele faz uma coisa. É a mesma história do Papai Lula. Ah, ele tá roubando, mas fez. Gente, o cara faz uma coisa, rouba o resto da sua grana e você fica feliz, você fica maravilhado? Mas que tipo de pensamento é esse, né? Então vamos lá, de novo. Não se deslumbrem com feitos de um político. É nada mais do que o trabalho dele. Tá fazendo certo? A gente tem que ver, né? Tem que concordar quando tá certo? De fato. Mas tomem cuidado, porque a idolatria política é o que leva a gente pro buraco, tá? Então vamos lá, né? Milei prometeu reduzir 90% dos impostos nacionais, tá? Não são todos os impostos, afinal de contas, na Argentina existem impostos estaduais, né? Impostos municipais, como funciona aqui no Brasil também, né? Mas, cara, vai ser uma redução significativa, é óbvio, né? E vai diminuir bastante aí a carga tributária em cima dos argentinos. Só que reparem uma coisa, que isso aqui é algo que seria impossível de fazer no Brasil, né? Não acredite que isso aqui algum dia vai acontecer no Brasil, pelo menos não no curto, médio prazo, né? Daqui a 10 anos pode acontecer? Não, impossível, tá? Porque do jeito como a nossa máquina estatal funciona, o jeito como, para você aprovar uma coisa, né, você tem que passar pelo Congresso, tem que liberar emenda e tem que comprar político e não sei o quê. Aí o cara que é eleito, ele tem que montar um partido, ele tem que estar dentro de um partido, tem que se vender. Do jeito como o nosso Estado funciona, impossível. Não vai acontecer. Não acredite em conto de fadas, tá? Mas, beleza. Então lá vai acontecer essa reforma, essa redução de impostos, né? E aí muita gente fala, muita gente critica, né? Ah, porque o Milei
aumentou a pobreza, né? Durante o governo dele, ele reduziu o PIB. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, né? O primeiro, vamos tratar do PIB. O PIB argentino teve uma redução, né? Você pega aqui o PIB da Argentina. PIB Argentina. Vamos lá. Já tá, né? Já tá. 2022, 2023, né? Teve aqui de 2020, é isso? De 2020 para 2022, né? Teve esse gap, e aí de 2022 para 2023 aqui teve um outro gapzinho, e agora vai ter uma redução, né? Agora, como eu já mencionei para vocês, o PIB ele não é uma métrica que mostra a melhoria de qualidade de vida da população, né? Por quê? O PIB ele é a junção dos gastos do Estado, gastos de uma família, gastos familiares e gastos de empresários ou investimentos de empresários, né? Entenda como quiser. Muito se fala que o PIB mede o quanto um país cresceu, a produção de um país ou algo do tipo. Não é verdade. Não é verdade, tá? Porque a métrica, ou seja, os dados utilizados para medir esse aumento da produção é baseado em quanto esse país gastou, né? De novo, são os gastos do Estado, gastos familiares e investimentos de empresários, investimentos do setor privado. Então, quando você pega a métrica, ela é dada por gastos, é o quanto se gastou. E hoje, no Brasil, por exemplo, esse PIB crescendo não é porque tem mais investimentos, né? É porque as famílias estão gastando mais, mas não porque elas têm mais dinheiro para gastar, é porque o preço das coisas aumentou. E aí você precisa gastar mais, porque os preços estão maiores. E é porque, principalmente, o Estado está gastando pra cacete. Nós temos hoje recorde de gastos estatais. O Estado brasileiro está gastando cada vez mais. E isso joga o nosso PIB para cima. Ou seja, você reduzir o PIB da Argentina hoje é porque o Estado argentino está gastando menos, né? Agora, isso não é uma métrica, né, de que um país está mal, um país está bom ou algo do tipo. Não. É um número aleatório. Aleatório? Claro que não é aleatório, né? É um número que utiliza de métricas que não fazem sentido para medir, algo que não faz sentido. Entende? O PIB, cara, você pode me xingar, vem uma série de economistas, que você está falando bosta. Não. O PIB não é uma métrica confiável de aumento de produção. Tá? Não venha me dizer que o PIB mede o crescimento do país, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas vamos lá. Né? Apesar disso, a Argentina também teve uma redução, né, na sua produção, ou seja, o setor privado ele também deu uma certa enxugada, ainda que a gente possa observar melhoras, por exemplo, né, em bolsas, né, em ações de empresas, etc. Tá? Mas o país deu uma enxugada. Muita gente vai utilizar isso aqui para dizer que a Argentina está mal. E de fato, está mal, está ruim. Né? É porque a Argentina ela vinha numa decrescente tão grande, né, que para você reverter, ou seja, para você começar a subir, primeiro você precisa frear. Né? Primeiro você precisa frear para se estabilizar e só então voltar a crescer. É a mesma coisa com o Brasil. Né? Eu discuti esses tempos atrás em um comentário aqui no YouTube com um cara que veio me falar que ele estava comprando, eu estava falando de picanha, né? Eu falei, porque a picanha no Bostil teve um aumento de 50% e tudo mais. E aí o cara veio me falar, eu estava comendo muito melhor com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro estava pagando R$40, ou R$35, não, acho que era R$40. R$40 o quilo. O quilo do colchão mole, uma coisa assim, né? Aí eu peguei e respondi assim, tá, mas no tempo da Dilma era 20. Isso quer dizer que a Dilma era melhor do que o Bolsonaro?
De novo, hoje, né, o quilo da picanha tá a 90 conto. No tempo do Bozo tava lá em 50 conto. Mas na Dilma era 30. Isso quer dizer que a Dilma era melhor que o Bolsonaro? Não. É a curva, né? É a curva, aqui ó, é a curva da desgraça. O Brasil é um país que vem piorando. E ele vai continuar piorando. Não é que no governo anterior eu estava comendo melhor. É claro, no governo anterior as coisas estavam menos ruins do que estão hoje. Mas eram ruins do mesmo jeito. Você estava pagando menos imposto no tempo do Bolsonaro? Mas o Bolsonaro tirou o ICMS da gasolina. Sim, no final do governo dele, temporariamente, só até ele perder as eleições. Parabéns. Baita redução de impostos. Nossa, que incrível. É óbvio que esse foi um movimento, né? Ele reduziu os impostos por alguns meses para você pagar um pouco menos ali naquele período, né? Para que ele pudesse ter uns votinhos a mais. É como se ele tivesse feito, nossa, uma grande coisa. Uma redução temporária de impostos. Sério. Então, assim, hoje a Argentina, ela não está boa. Ela continua ruim. Mas, de novo, é uma desaceleração na desgraça, até a gente começar a criar uma coisa mais estável, né? Então, sim, a Argentina, ela vai continuar piorando, ela vai continuar tendo uma desvalorização da sua moeda, mas cada vez menos essa desvalorização diminui, né? Você passa a ter o aumento da pobreza cada vez menor até você estabilizar e aí passar a crescer, né? Outro ponto é que o que está sendo feito hoje na Argentina, né, tem que ser feito em passos. Não tem como você fazer tudo de uma vez, né? Então vamos lá. Primeiro você tem que reduzir o Estado, você tem que reduzir os gastos do Estado, né? Você tem que reduzir o funcionalismo público, você tem que reduzir a burocracia, que é o que está sendo feito, e depois você começa a partir para redução de impostos, você começa a partir para incentivos fiscais, você começa a partir para gerar competitividade entre os estados, né? Porque hoje no Brasil, por exemplo, né, a competitividade entre os estados é praticamente nula. O que a gente tem? Tem a Zona Franca de Manaus. Tá, e aí? E os outros estados, cara? Os estados eles não têm autonomia para gerar essa competição, né? Pelo menos não em uma escala que faça realmente diferença, né? E aí a gente tem algumas outras coisas, né, que foram anunciadas e que vão ser muito impactantes nos próximos anos. Então, o Milei anunciou um corte de 90% dos impostos nacionais, tratado de livre comércio com os Estados Unidos, redução da maioridade penal para 14 anos e um novo plano de energia nuclear, cara. Olha que loucura, né? O Brasil, ele tem hoje duas usinas nucleares, né? Que é a Angra 1 e a Angra 2. E é isso. O Brasil ele investiu mais ou menos em energia nuclear e nunca mais saiu do lugar, cara. Vocês têm noção de que a gente sabe como fazer e a gente não faz? Porque foda-se. Cara, o Brasil é peculiar. Né? O Brasil é um país realmente peculiar, cara. E aí o Guilherme Kilter aqui, né, ele disse assim, como deve ser bom ter um presidente. Aí eu já acho meio lambeção de botas, né? Tome cuidado com isso. Tome cuidado para não se deslumbrar com esse tipo de coisa, né? Mas uma fala do Javier Milei que ele colocou, eu achei realmente impressionante, né? Aqui eu devo falar para vocês que eu senti um gostinho de tristeza, cara. Não por ele, mas por nós. Vai lá, Milei, fale. O único que pode gerar riqueza neste país e no mundo inteiro é o empresário. O único que pode gerar riqueza nesse país e no mundo é o empresário e não o político. O político não sabe como criar riqueza. Político não sabe como criar riqueza adequados para hacerlo. E nem tem incentivos adequados para fazer. E quando lo quiere hacer, lo único que genera é corrupção. E quando quer fazer, ou seja, quando ele quer produzir alguma coisa, a única coisa que ele sabe produzir é o quê? Corrupção. Cara, perfeito.
É exatamente isso que eu falo aqui para vocês. O Estado, ele não sabe, ele não consegue, ele não faz absolutamente nada de produtivo. O que ele faz é roubar da população com a desculpa de que ele vai fazer regras, ele vai colocar, ele vai prover, né, para a população o básico para que todos tenham a chance de crescer economicamente, se desenvolver como pessoa, estudar, ter saúde. Essa é a desculpa que eles utilizam. Mas no final das contas, o que eles fazem? Passa a mão no nosso dinheiro. De novo, político não serve para absolutamente nada a não ser roubar o nosso dinheiro. E quando eles fazem o mínimo que eles deveriam fazer, que é administrar bem o Estado, não lambam as botas, porque senão a gente acaba em um bostil, que é o que o Brasil é hoje. O Brasil é um bostil, é um mar de bosta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? É um exemplo perfeito que aconteceu agora nas últimas eleições, né? MBL, Movimento Brasil Livre, né? Grupinho político que a galera adora, os jovens adoram, cara. É sempre a mesma merda. Os caras fazem uma, duas coisas que prestam, né? Você pega o Kim Kataguiri, por exemplo, né? Pô, o cara, fez uma proposta lá, beleza, uma proposta decente, né? Pro estado de São Paulo e tal. Proposta boa, aprovou, foi, tranquilo. Porque o MBL é incrível, o MBL é maravilhoso e tal. Os caras chegam na hora de pegar fundão eleitoral, né? Falar, porque pegar fundão eleitoral é hipocrisia e não sei o que, né? É dinheiro do povo. O que os caras fizeram? Pegaram uma cacetada de dinheiro do fundão eleitoral. Caralho, mano. Por que vocês têm essa tara por lamber político? O político, quando ele faz alguma coisa decente, é o mínimo que se espera. Ele tá sendo pago pra isso. Ele tá sendo pago com dinheiro roubado. Para de lamber político, cara. Né? Então vamos lá, né? Só pra gente finalizar aqui. O que essa redução de impostos hoje na Argentina vai resultar, né? Vocês podem ter certeza disso, tá? Se o que eu falar aqui não acontecer, eu volto aqui pra me pintar de dourado, subo num poste pelado e mostro meu bumbum, tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Quando você reduz os impostos, você não precisa reduzir o imposto de todo mundo, né? Não precisa reduzir o imposto de renda e o imposto sobre bens de consumo. Se eu reduzir só o imposto sobre bens de consumo, eu já consigo uma melhoria drástica, tá? Vou exemplificar aqui para vocês, tá? Carro no Brasil, vamos pegar o Kwid, o famoso Kwid, né? Vamos pegar aqui um Kwid, vamos dizer que um Kwid custa 100 mil. Custa um pouco menos que isso aí, uns 70, 80 mil, depende do modelo que você vai pegar, né? Mas enfim, 100 mil. Metade disso aqui é imposto, 50% de imposto, né? Se eu reduzir, tirar o imposto fora, colocar 45%, vou tirar fora 45%, ou seja, o imposto final vai ser 5%. Isso significa o quê? Vamos, para fazer a conta mais fechadinha aqui, vamos melhorar essas contas aqui, ó. Vamos colocar 10%. Vou ter que escrever de novo, cara. Vamos lá. É 100 mil, certo? Eu vou tirar a 50%. Eu vou tirar 10%. Ou seja, nós vamos ter agora uma redução de... Aliás, eu vou tirar 40%. Nós vamos ter agora 10% de imposto, beleza? Se antes eu tinha um carro a 100 mil e 50% era imposto, isso significa que o valor do carro é 50 mil, certo? Agora, com 10% de imposto, o meu carro vai custar 60 mil. É simples, é óbvio, é matemática. Você aprende isso na escola, né? Se antes metade do meu valor era imposto e agora eu tenho só 10% de imposto, olha a redução que eu tive. Eu tive uma redução de 40 mil reais no valor do Kwid.
Aí tem aqueles imbecis mentais, né, que vem aqui e me fala assim: não, mas o empresário malvadão, ele jamais vai fazer isso. Se o governo reduzir em 50%, aliás, reduzir o imposto de 50% para 10%, tirar esses 40%, o malvadão do empresário vai continuar cobrando os 100 mil. A diferença é que agora, ao invés de levar 50 mil para casa, aliás, ao invés de levar 50 mil para casa, opa, ponto era aqui, né? Ao invés de levar 50 mil para casa, que é o preço do carro, né? Ele vai levar 90 mil para casa. Porque ele é malvadão, né? E você vai continuar com os 10% de imposto, que vai fechar os 100 mil do carro, né? Eu vou dizer uma coisa para você, né? Beleza. Antes o preço do carro era 50, agora é 90 com 10% de imposto. Ou seja, a margem de lucro aumentou aí os outros 40%. Ele pegou esses 40% de margem de lucro. Tá bom. Mas o custo para produzir o carro continua sendo baseado nos 50 mil. Porque o custo não vai aumentar. Né? O custo para você produzir o carro. O que vai acontecer? Vai vir outra marca que vai vender um mob, né? Se você não compra Kwid, você pode comprar um mob. Vai vir outra marca que vai olhar para isso aqui e vai falar, cara, o custo para produzir um carro é baseado em 50, é 40 mil. Eu ganho 10 mil de lucro. Eu preciso ganhar esses 90? Não. Então eu vou produzir um carro mais barato. Por quê? Porque se eu produzir um carro de 50 mil, ele vai vender muito mais do que o carro de 90 mil. Se são carros equivalentes, né? Carros de entrada, carros mais baratos, quem é o pobre que vai preferir um carro de 90 mil a um carro de 50 mil? Hã? Quem é o louco que vai fazer isso? O cara que vai comprar um carro mais caro é um cara que vai querer mais luxo, que vai querer mais tecnologia, enfim, né? Então, mesmo que o empresário malvadão, né, ele não queira reduzir o preço do automóvel ou o preço do bem, enfim, vai chegar um outro cara, um outro empresário, uma outra empresa que vai olhar falar para isso, vai olhar para isso e vai falar: eu consigo produzir muito mais barato. Se eu vender muito mais barato, eu vou quebrar esse cara, eu vou vender muito mais que ele. Ele vem, faz um produto mais barato e vende pra cacete. Ou seja, mesmo que essa redução de impostos faça com que o empresário malvadão lucre mais, eventualmente, o próprio mercado ele acaba reduzindo o preço dos produtos. Porque vai chegar alguém que consegue produzir mais barato, que consegue vender mais barato, e ele vai vender mais. Ninguém vai procurar comprar o mais caro se não tiver uma mudança de qualidade, se não tiver uma adição de qualidade, alguma coisa que faça aquele produto valer mais. Entende? Isso é lógica, gente, né? Isso aqui a gente aprende, isso se você aprende na escola. Se você não aprendeu isso na escola, bom, Brasil, né? É bem possível que você não tenha aprendido isso na escola. Mas enfim. Então é isso, né? O aumento de preços que a gente vê hoje no Bostil é decorrência de impostos, é decorrência de uma má administração pública, é decorrência de um aumento de funcionalismo público, é decorrência de um aumento dos gastos, é decorrência de uma inflação, é decorrência de um aumento na nossa base monetária, é decorrente de uma série de fatores que derivam hoje de um estado extremamente problemático. Agora, se a gente quiser ver uma mudança no Brasil, né, assim como a gente vê hoje na Argentina, cara, primeiro, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? E a gente precisa parar com essa guerra de lados. A gente precisa parar de lambeção de botas, a gente precisa parar de nos deslumbrar com políticos safados, vagabundos, imundos e merda. Porque, de novo, como o Milei disse, só quem pode gerar riqueza em um país é o empresário. E quando ele fala em empresário, não é só o cara que tem uma grande empresa. Cara, qualquer um é empresário. Quem vende bala na rua é empresário. Quem faz manicure, pedicure, corta cabelo é empresário. Gente, gerar riqueza é fazer trabalho, é realizar trabalho, né? Agora, político não faz isso. O político ele não produz nada, né? O político ele não sabe como criar riqueza e nem tem incentivos para fazer isso. A única coisa que ele sabe fazer é
corrupção. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e a gente se vê na próxima. Valeu!